De volta com o nosso Tudo Posso, tudoposso@redefamilia.com.br é o nosso endereço eletrônico para que você participe do nosso programa, participe da nossa sessão de beijos e abraços ou envie perguntas para os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho o assunto é depressão. Se você tiver alguma dúvida, escreve para a gente. Mas agora tem notícia chegando para vocês aqui no Tudo Posso. O número de infectados pela epidemia de ebola, que assola o leste da África, chegou a 4.269 pessoas. Isso já causando 2.288 mortes, segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde. A Agência Sanitária das Nações Unidas indicou que a quantidade de casos continua crescendo, principalmente em Guiné, na Libéria e também em Serra Leoa, os 3 países mais atingidos pela doença, onde existem quadros de ampla e intensa transmissão. A afirmação tem como base a análise do levantamento que revela o aumento do contágio nas últimas 3 semanas, quando o número de infectados se multiplicou rapidamente. E já estão abertas as inscrições para o vestibular da PUC Campinas, com custo entre R$ 125 e R$ 200. E o candidato tem até o dia 26 de outubro para fazer sua inscrição pelo site da instituição. De acordo com o cronograma da universidade, as provas acontecem nos dias 28 e 29 de novembro e 2 novos cursos estão sendo oferecidos aos vestibulandos. O primeiro, Design Digital e Bacharelado em Filosofia. Os interessados que efetuarem a inscrição até o próximo dia 30 de setembro recebem 20% de desconto sobre a taxa. Já os que fizerem entre 1º e 15 de outubro têm 10% de redução. O valor para a medicina, um pouquinho mais caro, R$ 200, enquanto que para os demais cursos o valor é de R$ 125. O primeiro dia, 25 de outubro, ocorrem as provas específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, além de medicina e direito. E na data seguinte, no dia 29 de outubro, todos os vestibulandos vão fazer o teste geral. Para mais informações, é só acessar o site www.puccampinas.edu.br. E o anúncio do novo bebê real mexe com a imaginação dos ingleses e já movimenta a casa de apostas de Londres. Minutos depois da confirmação da gravidez de Kate Middleton, começaram as especulações e quem acertar o sexo, o nome ou o dia do nascimento da criança pode ganhar muito dinheiro. Vamos ver. Enquanto Kate repousa no Palácio de Kensington por conta de fortes enjoos, o príncipe William tenta tranquilizar a todos. Ela está bem. Foram dias difíceis, mas nós estamos emocionados com a notícia, disse ele. O anúncio do novo bebê real mexe com a imaginação dos súditos ingleses e, claro, já movimenta as casas de apostas de Londres. Minutos depois da confirmação da gravidez de Kate, começaram as especulações. Quem acertar, por exemplo, o sexo, o nome, o dia do nascimento ou até a cor do cabelo da criança pode ganhar muito dinheiro. As apostas estão divididas: 50% para o nascimento de mais um menino e a outra metade acredita na chegada de uma menina. No principal site de palpites, os nomes mais mencionados são Alexander e Alexandra. Para alguns apostadores, Kate pode dar à luz gêmeos. Se isso acontecer, eles vão receber 20 vezes o valor investido. Muita gente também acredita que o bebê vai nascer no dia do aniversário da Rainha Elizabeth, 21 de abril. E a cor do cabelo favorita é o castanho. Até agora, todas as atenções estavam voltadas para o príncipe George, que completou 1 ano de idade em julho. Ele ainda vai ser protagonista na imprensa mundial. Mas os detalhes do irmãozinho ou irmãzinha que está por vir agora são a principal manchete. Nessa aposta, a única certeza que eu tenho é que é uma criança que vem com certeza ao mundo de bem com a vida, Afinal, ser filho de príncipe, não é, Maria Cândida? Então, sabe o que eu fico pensando aqui? Como esse mundo é maluco, Você acabou de dar uma notícia sobre ebola, as pessoas morrendo na África e na Inglaterra as pessoas tentando imaginar a cor do cabelo de um bebê. Então, sabe, não é maluco isso? Alguns valores invertidos que a gente tem na humanidade, não é realmente isso. Isso me deixa triste, profundamente triste, sabe, Rafael?
Bom, mas por falar em tristeza, Maria Cândida, agora a gente vai entender a diferença entre tristeza e depressão. É aí com você. É verdade. Bom, você sabia que a depressão é considerada a doença do século? É verdade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. O chamado fenômeno global ocorre com ambos os sexos, em populações pobres e ricas. Mas você é capaz de diferenciar a depressão com a tristeza? Será que tem a ver? Como que é? Para especialistas, depressão é muito mais do que apenas um sentimento triste. Para falar sobre este assunto importante e esclarecer todas as dúvidas, vamos bater um papo com o psiquiatra Dr. Leonardo Maranhão. Tudo bem, doutor? Como vai? Olá. Prazer, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Afinal, uma tristeza forte, uma tristeza, uma profunda tristeza é uma depressão? Então, Maria Cândida, a tristeza é bem diferente da depressão. A depressão, ela é uma doença e a tristeza é um sentimento normal da vida de um indivíduo. A depressão, ela é um transtorno que acomete os indivíduos e ela ocorre. Para ser chamado de doença, para ser chamado de transtorno, ela tem que afetar várias áreas da vida do indivíduo. A área afetiva, a área social, a área familiar. E ela tem que ocorrer pelo menos diariamente por um período de 14 dias, tendo vários sintomas. Sintomas que a caracterizam como depressão e não como tristeza, que são ter um humor deprimido. O que significa ter humor deprimido? Significa ter muito desânimo, muita fadiga, muita falta de energia e uma tristeza prolongada. Quer dizer, então é uma sequência de sentimentos de tristeza, com esse desânimo, com essa falta de querer fazer as coisas. Exatamente. Tudo Rafael. isso pode chegar numa depressão. É dessa Exatamente. A pessoa não aguenta sair da cama, não é isso? Exatamente. Ela deixa de fazer as coisas que lhe agrada, deixa de fazer os hobbies, deixa de ir a locais que lhe dão prazer. E em detrimento disso, ela fica realmente isolada, ela fica só, ela pode ter alterações físicas como aumento ou diminuição de apetite. Ora, o doutor Leonardo, de uma hora para outra a gente ouve falar que uma pessoa está com depressão, que ela entrou num quadro depressivo. É de repente mesmo que isso acontece? Então, Rafael, esse processo ocorre em razão de um acúmulo de fatores. A gente sempre diz que a depressão ela é multifatorial. Ela ocorre num processo de desgaste e acúmulo. E ela é precipitada por algum fator estressante do cotidiano. Em geral, as pessoas dizem assim, eu fiquei depressivo em razão do meu trabalho. E eu digo, você ficou depressivo e foi precipitado pelo fator estressante maior que é seu trabalho. De repente a pessoa ficou depressiva porque perdeu um emprego, as dívidas se alguém, acumularam, existe um perdeu fator alguém. determinante que vai desencadear a depressão. Exatamente. É um fator final e precipitante da depressão. Os principais sintomas, doutor, o que a gente pode identificar como principal sintoma? Aliás, é importante que as pessoas em casa prestem atenção, porque acredito que a depressão, muitas vezes, você vai precisar de uma pessoa próxima para te ajudar, seja um parente, seja um amigo. E são essas pessoas que vão identificar esses sintomas, não é isso? Exatamente. Ele falou, né, que a pessoa fica triste, fica na cama, muitas vezes não quer nem tomar banho, não é isso? Mas tem um sintoma inicial, alguma coisa? Existem mudanças de comportamento que a gente identifica na pessoa. Por exemplo, a pessoa ela tem um comportamento e ela modifica completamente. Ela pode passar a utilizar bebidas alcoólicas, ela pode aumentar a ingesta de tabaco, ela pode deixar de fazer tarefas que deveriam fazer. Então, realmente, as pessoas vão perceber também? isso. E drogas também. Ela pode passar a utilizar drogas. Uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, é muito comum a gente pensar em depressão. Quando a gente pensa em crianças e adolescentes, muitas vezes a gente imagina que aquilo seja em razão da própria personalidade da criança, que está em formação, ou então é a fase da adolescência, uma rebeldia, que ela fica um pouco mais irritada, ou então no idoso a gente pensa em razão ao desgaste da vida, e na verdade a gente deve realmente ficar atento para os sinais e alertas que ocorrem, que é uma mudança realmente da rotina. Uma vez que você desencadeia a depressão, você tem essa depressão durante vários períodos da sua vida? Então, acontece assim, o primeiro episódio depressivo, em geral, pode ser leve
e durar esses 14 dias e remitir e desaparecer. E a pessoa tem uma falsa ideia que eu tive depressão e melhorei. Esse quadro foi leve e deveria ser tratado, até me adiantei, com a psicoterapia. Porém, a partir do segundo episódio depressivo, ela vem de forma mais moderada ou até grave e necessita de um tratamento ou intervenção médica mais firme. E ela pode sim ser recorrente. Em geral, ela é recorrente. Ela é crônica e recorrente. Tá, então, a partir do primeiro episódio, precisa ficar mais atento. atento. Há uns 10, há uns 15 anos atrás, pelo menos, a gente não ouvia falar com tanta frequência de depressão. Hoje já é uma doença que bate a nossa porta a qualquer hora. Por que isso está acontecendo, doutor? Então, hoje no Brasil, estima-se que 1 em cada 10 brasileiros tenha um transtorno depressivo. A gente atribui a tudo isso a vida estressante, imprimir uma vida estressante do pós-modernidade que nós vivemos aqui hoje. E isso faz com que haja mais pressão, e tendo mais pressão tem mais desgaste, e com isso os fatores de protetores realmente eles ficam abalados e podem ocorrer possibilidades de outras coisas acontecer, como baixa imunidade, o sedentarismo. O ambiente vai influir também, vai influenciar nisso? São fatores ambientais, por exemplo, exatamente. o ambiente, inclusive, eu digo, você morar no interior, ter uma vida tranquila, uma vida pacata, e vir para a capital paulista, para essa selva de pedras, esse corre-corre, pode agravar esse quadro, pode ajudar a chamar uma depressão? Isso a gente chama de fatores ambientais. Tanto que São Paulo hoje é a capital, é a cidade, a megalópole com o maior índice de depressão do mundo. Do mundo? Do mundo. Olha. Estima-se que 30% tem o transtorno aqui. Ou seja, 3 vezes mais do que a média. E é justamente por causa desse nacional. Trânsito louco, metrô lotado, a gente não consegue chegar onde a gente quer na hora marcada. Exatamente. Tudo isso vai influenciar. Influencia e muito. É triste isso, hein? E quando que a pessoa tem que começar a tomar remédio? Então, o remédio ele é necessário a partir de que o quadro tenha um diagnóstico de um quadro moderado a grave, a partir de que ele tenha realmente tido influência e tenha tido um agravamento na sua vida, nas suas áreas de vida, e é necessário também para poder remitir. Como o quadro ele é recorrente, a tendência é que ele venha mais grave e ele seja mais intenso e há a possibilidade de vir ideias de suicídio. Então, E até se suicidar, né? A depressão pode chegar, então, num caso tão extremo como assim? Como o suicídio? É Pode, isso? pode. Chega. Chega. Tá. Infelizmente chega. E como os amigos, os parentes podem ajudar nesse quadro de depressão, doutor? O que a gente pede para a família é que eles estejam atentos, né? E tragam para ajuda especializada. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para realmente auxiliar. Muitas pessoas ainda têm o preconceito, a depressão sofre do estigma de ser um transtorno mental e tem o preconceito de achar que ela é o cara é irresponsável porque faltou ao trabalho, ou o cara é preguiçoso, ou então eu tenho medo porque eu vou ser taxado de louco. Essas coisas realmente são ruins, já que o transtorno mental ainda sofre muito preconceito. A gente vai chegar a uma situação de cura? De ficar completamente livre da depressão? Com o tratamento, sim, a gente consegue ficar livre dos sintomas que nos assolam, com certeza. Infelizmente, a gente não sabe quanto tempo de tratamento. Isso vai ser realmente individualizado para cada caso. Isso muda de pessoa para pessoa. Para pessoa, exatamente, Rafael. Doutor, qual a diferença entre depressão normal, dos indivíduos normais, e depressão pós-parto? Então, a depressão pós-parto é uma entidade particular das mulheres. Inclusive, foi interessante a sua pergunta, porque as mulheres, elas são a categoria que tem maior assim, índice de depressão, em razão delas terem alterações hormonais, que também é uma possibilidade de causa da depressão. E no pós-parto, ou então no parto ou pós-parto, ela tem uma oscilação hormonal muito intensa. E o cérebro de algumas mulheres é muito sensível a essa oscilação. E pode realmente ter uma depressão após o parto, com certeza. Daí tem que tomar remédio. E, em geral, a depressão é grave, com afastamento, com indiferença afetiva da criança. A gente vê casos que a mulher joga no rio o bebê, ou dá o bebê, é uma rejeição extrema mesmo, né? Não quer ver, enfim. É um caso bastante complicado e grave que realmente merece tratamento, assim. Em geral, os pacientes que nós acompanhamos e que vão engravidar, a gente acompanha na gestação e no pós-parto por esse risco da depressão pós-parto.
Bom, doutor, pergunta agora para a gente poder encerrar. Eu tenho uma pergunta. Tem pergunta, então? Mas o que as pessoas precisam para serem felizes, para viverem longe de depressão? Quais os hábitos que eu devo cultivar na minha vida, no meu dia a dia? Eu acredito que as pessoas têm que fazer as coisas que lhe trazem bem-estar, trabalhar no emprego, no ambiente de trabalho que lhe deixa feliz, que seja agradável. E muitas vezes esse trabalhar onde lhe deixa agradável não é o lugar onde te dá mais dinheiro, mas onde te dá prazer. Onde te dá prazer, exatamente. Tentar trabalhar próximo da residência. A gente percebe que o deslocamento na cidade de São Paulo é muito desgastante. Eu acho que viver em família, né? Ter uma família, eu acho que é importante. Família, amigos, sim, essa proximidade com as pessoas, exatamente, essa convivência, talvez seja o segredo maior, não é isso? Maria Cândida? Não é ditado popular, mas as pessoas falam assim, pobre não tem depressão, só rico que tem depressão, porque não é? Você já ouviu falar isso? Porque o pobre não tem tempo de ter depressão, não tem dinheiro para pagar remédio de depressão, que é caro pra caramba. Isso tem a ver alguma coisa? Não, na verdade até os estudos mostram que em 2030 a depressão vai ser a maior patologia incapacitante e que isso irá acontecer maior nos países em desenvolvimento. Ou seja, os pobres, em razão da vida estressante, serão os mais assolados por essa depressão. Então é ebola, é AIDS, é câncer, é depressão, tudo coitado dos países de desenvolvimento, miséria, não, né? Cortado, mas assim, será maior. Hoje é maior no país desenvolvido. Por causa do estresse. Mas daqui 20 anos, com certeza, será maior nos... Vamos ser felizes, né, gente? Vamos ser felizes, é a melhor coisa. É uma realidade, né, doutor? É uma realidade. Né? Mas a gente pode realmente escrever a nossa própria história com bons hábitos, com bons amigos, ter a família do nosso lado. E se te derem um limão, né, Maria Cândida? Vamos fazer uma bela de uma limonada, né? Acho que esse é o grande segredo. Infelizmente, a gente não nasceu na Inglaterra, na família real, né, doutor? Privilégio de poucos. Privilégio doutor Leonardo, muito obrigado pela presença. Assunto necessário. Espero que vocês em casa tenham aproveitado esse bate-papo. Se tiver alguma dúvida, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista, quer ouvir de novo, você entra no nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. E escreva pra gente também, como o Rafael estava falando, tudoposso@redefamilia.com.br. Vou repetir o Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. Lá tem várias partes do nosso programa. Pode repetir aquela parte da nossa festa que a gente fez, como fazer aquele balão lindo, enfim, a nossa culinária, tem todas as receitas da culinária lá. Hoje a gente vai fazer uma torta mousse branca com um figo super gostoso. Daqui a pouco vai estar lá na nossa página, a gente vai fazer aqui ao vivo. Mas agora a gente tem as notícias com o Rafael. Rafael. Vamos lá, vamos de informação. E as vendas de produtos de beleza e higiene pessoal quase triplicaram nos últimos 20 anos do Plano Real. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Nielsen, a pedido da Beauty Fair, uma das maiores feiras do mundo no setor. A pesquisa mostra que de 1994 a 2013, o volume de vendas de artigos de higiene e beleza cresceu, vejam só, 185%. A conclusão da pesquisa é que a ascensão da classe C foi um dos fatores que contribuíram para esse crescimento. Isso porque nos últimos anos, essa camada da população passou a consumir produtos de beleza mais sofisticados, com maior frequência e, além disso, a grande quantidade de lançamentos também ajudou a impulsionar o setor. O Brasil, então, está mais bonito, mais perfumado, né? Nossa população está em busca de mais tratamentos de beleza. Mudando completamente de assunto, um ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de habeas corpus para que fosse revogada a prisão preventiva do técnico em tecnologia da informação, o Guilherme Longo. Ele que é acusado de matar o enteado Joaquim Ponte Marques, de 3 anos. Ao rejeitar o pedido de liberdade, o ministro Celso de Mello argumentou que ainda há recursos sobre o mesmo caso pendentes no Superior Tribunal de Justiça. Vamos lembrar que o Joaquim desapareceu em 5 de novembro de 2013. Ele foi encontrado morto 5 dias depois no Rio Pardo, em Barretos. E o padrasto agora responde à ação penal por homicídio triplamente qualificado e está preso desde 10 de novembro do ano passado na penitenciária de Tremembé. Ele que é acusado de matar o menino com uma superdosagem de insulina, hormônio que Joaquim usava para o tratamento do diabetes. E em seguida, segundo a investigação, o padrasto chegou a jogar o corpo do menino num córrego
próximo à residência da família. Notícias de hoje, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência tem a nossa deliciosa culinária. Fica ligadinho, não sai daí não. Estou esperando você daqui a pouco, aqui no Tudo Posso. Você lá sentado, eu falei que eu vou ter que falar mais. E aí, Claudinei? O que tem?